que a tua fé contagie pessoas que não acreditam, mas por causa da tua fé, elas vão começar a liberar uma palavra abençoadora. Vou começar a prestar mais atenção no que eu falo, porque as pessoas estão anotando. Amém? Glória a Deus. Vamos iniciar, amados, nossa escola bíblica dominical, em nome de Jesus. Senhor, queremos te agradecer nessa manhã pela tua palavra, por podermos, Senhor Jesus, estar aqui, Deus, cultuando e ministrando, Senhor, a ti os nossos louvores, a nossa adoração. Que nessa manhã, Senhor, possamos ser cheios da tua presença. Deus, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor, a nossa adoração, Pai. Toma, Senhor Jesus, a equipe de louvor nas tuas mãos agora, Senhor, que algo diferente, ó Deus, mais uma vez venha acontecer nesse lugar. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça e a tua unção, Pai, seja derramada sobre nós. Abre os nossos corações, abre o nosso entendimento. Joga por terra, Senhor, todo eu, ó Pai, e que prevaleça somente a tua vontade, o teu Espírito em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor, se conosco, Pai, nessa manhã. E Deus, desde já vai abrindo o nosso entendimento, ó Pai, para receber a tua palavra. Vai abrindo o nosso coração, Senhor, para que possamos, Senhor, ser cheios de ti, ó Pai. Pai, só a tua palavra, só o teu ensinamento nos leva, Senhor Jesus, a lugar mais alto, a entendimentos mais altos. Muito obrigado, Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, porque sabemos que tu já se faz presente neste lugar. Nós estamos aqui tão sedentos de ti, vem, ó Deus. Você pode declarar isso nesta manhã? Peça ao Senhor Jesus que enche o teu coração da sua presença, porque Ele já se faz presente neste lugar. Aleluia! Teu poder
Senhor Deus, nesta manhã. Enche os nossos corações, Senhor Deus, com a tua presença. Oh, Pai, que esses louvores possam tocar o teu coração e atrair, oh, Pai, a tua atenção para a tua igreja, Senhor Deus. Aleluia. Queremos contemplar. Vem nos incendiar, Senhor Deus, nesta manhã, Senhor Deus. Queremos mais de Ti, Senhor Deus, mais e mais de Ti, da Tua presença, do Teu amor, Senhor Deus, do Teu poder, ó Pai. Aleluia. Queremos Te agradecer, Senhor Deus, porque Tu já se faz presente neste lugar. Oh, Pai, aonde Tu estás, oh, Pai, algo novo acontece, Senhor Deus. Que Tu possas usar poderosamente a Tua serva agora para falar aos nossos corações, para que possamos aprender mais de Ti, Senhor. Nós temos sede de Ti, ó Pai, nós temos fome da Tua palavra, Pai. Por isso estamos aqui na Tua casa, reunidos em Teu nome, Pai, para glorificarmos a Ti, ó Pai, porque só o Senhor pode todas as coisas, e em Ti, ó Pai, nós podemos todas as coisas, ó Pai. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Obrigada, Pai. Poder ser. Amém. Eu lembro na primeira vez que eu dei aula aqui, né, na EBD, eu não me esqueço que eu estava com o braço engessado. E hoje eu não estou um pouquinho diferente, não. Estou um pouquinho, umas dorzinhas aqui e ali. Mas como diz o louvor, né? Toda honra, toda glória seja dada ao Senhor. E nós estamos aqui somente para obedecer o que Ele vem nos direcionado, o que Ele vem trabalhando já na nossa vida. Nós vamos estar estudando o livro de Hebreus, continuar, né? Capítulo 3. E o interessante desse capítulo é que ele fala sobre desobediência e incredulidade. Eu ainda estou me recuperando ainda da minha voz, então hoje vai ter bastante água. Desobediência e incredulidade. Hebreus 3. E diz assim a palavra de Deus. Versículo 1. Isso. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Por isso, santos irmãos somos todos nós, o povo de Deus, aquele que não tem denominação, somos todos irmãos, filhos de Deus. Continuando ali. Que participais da vocação celestial. O nosso chamado não é apenas para uma caminhada na terra, mas para ir a caminho do céu. O nosso chamado veio do céu e o nosso caminho é o céu. Aqui, como diz aqui, ó, que participais da vocação celestial, é a nossa caminhada. Nós estamos caminhando na direção de Cristo. E para isso, nós precisamos a todo dia estar ministrando em nós mesmos, que nós precisamos estar santificados, nós precisamos estar retos, nós precisamos estar limpos, para naquele grande dia nós subimos com Ele. Nós temos conquistado a nossa salvação. A salvação é individual, ela é intransferível. É você por você. Você pode querer que seu irmão, seu esposo, seu filho seja salvo, mas se ele não quiser, vai ser difícil. Porque a nossa salvação é individual. Então você tem que buscar por ela, você tem que trabalhar por ela. Quem cuida dela é somente você. Você pode trabalhar a sua vida toda na igreja. Você pode fazer tudo na igreja. Você pode pregar, você pode limpar, você pode
trabalhar na mídia, você pode trabalhar em tudo aqui. Mas se você não tiver com seu coração contrito, ser totalmente dependente da graça de Deus, você não consegue a sua salvação. Que a nossa caminhada seja rumo ao alvo, que é Cristo. Amém? Continuando. Atentamente, considerai, ainda no versículo 1, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Considerai prestar atenção. Presta atenção em Jesus. Considerai atentamente o apóstolo. Somente neste versículo, Jesus é chamado de apóstolo. A ideia fundamental está centralizada no sentido de missão. O Pai o enviou com o único propósito de ser o Salvador do mundo. Abre para mim, por favor, Tiago. 1 João 4,14. Pode ler ali, ó. E nós temos visto que testemunhamos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. 1 João 2,2 também. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Amém. Pode deixar. Propiciação, estava escrito ali, é o sacrifício. Jesus veio como sacrifício por mim, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Ele se deu por nós. Sumo sacerdote destaca a natureza sacrificial da missão, chamando a atenção da humanidade de Jesus. Jesus, apóstolo. Jesus representou Deus diante dos homens na terra. E sumo sacerdote representa os homens diante de Deus no céu. Confissão é quando nós declaramos diante de todos que Jesus veio por nós para dar sua vida em sacrifício. Exatamente quando nós declaramos que nós cremos, acreditamos, que aceitamos a vinda de Jesus por nós, pelos nossos pecados, ali é a nossa confissão de fé. Ele, como homem, realizou sua obra de apóstolo e sumo sacerdote. Versículo 2. Alguém pode ler para mim, por favor? Amém. Aqui no versículo 2 está dizendo: o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a sua casa. O qual era fiel àquele que constituiu. Quem constituiu a casa? Deus. Fiel a Deus. Era fiel àquele que constituiu. Fiel a Deus, como também era Moisés. Moisés, nós conhecemos toda a história. Moisés foi levantado. Hoje eu vou ter um pouquinho de dificuldade para falar. Moisés foi levantado por Deus para tirar o povo cativo e trazer eles para uma vida de liberdade. Vamos dizer assim, trazer o povo à liberdade de um cativeiro físico, né? Eles eram presos. Jesus,
que é maior do que Moisés, ele veio para nos tirar do cativeiro espiritual. Moisés veio para tirar o povo de Israel do cativeiro físico e Jesus veio para nos libertar do nosso cativeiro espiritual. Jesus é o maior, veio para nos libertar do cativeiro moral, do cativeiro espiritual e veio para nos libertar dos nossos pecados. Continuando aí. É que são muitas folhas aqui. Glória a Deus. Versículo 4. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Moisés anunciou, deu testemunho das coisas que haveriam de vir, mas Jesus veio para tornar essas coisas realidade. Ele é a própria consumação de tudo que foi ministrado, tudo que foi dito muitos anos atrás. Versículo 6. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Aqui está dizendo, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. A casa que somos nós, sou eu e você. Hoje, Cristo habita em nós. Nós somos templo de Deus, nós somos templo do Espírito Santo. Hoje nós vivemos uma nova aliança em Jesus. Nós somos a casa, templo do Espírito Santo. Na parte B, se guardarmos firme até o fim, a ousadia e a exultação da esperança. Se até o fim, todos os seus problemas, todos os seus obstáculos, todo o seu choro, todas as suas perdas, você continuar firme, consistente, perseverante, nós chegaremos lá, no nosso alvo. Que apesar de tudo que se vive, como eu já havia falado, todos os obstáculos a serem vencidos, nós choramos, passamos por lutas, lutamos contra a nossa carne, porém permanecemos na fé e com a certeza da nossa salvação. Quando nós continuamos firmes, perseverantes, o Espírito Santo ele não se afasta de nós. Nós temos a certeza, nós cremos que essa palavra aqui é a verdade e que ela é viva hoje. O Espírito Santo, ele não se afasta de nós. Uma pausa para minha água. E Cristo, como Filho, estava em sua casa, ao qual somos nós, se ficarmos firmes e perseverantes. Então, até o fim, passe o que passar, seja como for, fique firme. Tenha esperança. É como diz, né? A palavra de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então, não desanime. Eu sei que muitas das vezes nós vamos querer parar. Então, para, respira e continua andando, continua caminhando. O que você não pode é voltar. O que você não pode é desistir. Quando você desiste, o seu alvo
fica mais distante. Quando você para, também fica distante. Mas é só uma parada rápida. Você continua, porque você está firme com o seu propósito, no seu alvo. Quando a gente estuda, a gente tem um propósito para estudar. Aí fez faculdade, tem um propósito que é o trabalho. E o trabalho nos traz o quê? Traz recurso. Então, a mesma coisa na palavra de Deus, a mesma coisa na sua vida com Deus. Tem um propósito. Você vai passar por dificuldades, mas você sabe que tem um alvo a ser conquistado. E esse alvo é Cristo. E para você chegar lá, você precisa todo dia, estar regando aquela florzinha para ela poder crescer. Aquela plantinha, eu tenho um problema sério com plantinha. Mas tem gente que bota a mão no negócio, né? Mas eu ainda estou aprendendo. Mas todo dia você tem que ali dar uma regadinha nela, não é? E assim somos nós. Nós precisamos alcançar o alvo. Nós precisamos chegar lá, chegar no fim do túnel e falar assim, opa, cheguei. Seu Delcio, pode ler aí. Seu Delcio é o meu norte. Versículo 7 a 11, por favor. Sete a 11. Amém. Esse texto aqui, que também é o mesmo texto de Salmos 95, 7 a 11. É isso mesmo. Fala do tempo que o povo de Moisés tirou aquele povo cativo e não alcançaram a terra prometida. Como está dizendo aqui no último versículo, não entrarão no meu descanso. Foram 40 anos rodeando a terra, sem conseguir chegar. Deus tem muitas promessas para nós, para cada um de nós. Não iguais, mas cada um tem a sua promessa. Deus está derramando sobre tua vida coisas inimagináveis que você pensa assim, eu não sou capaz disso, isso não é para mim. É sim. É sim, porque o que Deus tem colocado nas tuas mãos é para você fazer, não é para o vizinho, não é para o irmão que está do seu lado, é para você fazer. É igual a parábola dos talentos. Você está enterrando ou você está frutificando o talento que Deus te deu? Quando você chega na sua casa, ou você chega na igreja, como é o seu comportamento? Vou falar da igreja não, vou falar da sua casa. Você chega na sua casa, como é que está a sua casa? Você chega, você reclama, você murmura, você quer mudar aqui, quer mudar ali, quer fazer, certo? Quando você chega na igreja, como é que está a sua voz? Como é que está o teu pensamento quando você chega na casa de Deus? Tudo está ruim? É só reclamação? É só você vendo o que está acontecendo? Ou você está vindo aqui com foco? Não, eu estou na igreja, eu estou com foco porque a minha visão está lá, ó. O meu objetivo é lá. Eu quero chegar ali, no alvo. Como é que está a nossa visão hoje, quando a gente chega na casa de Deus? Continuando aqui. Deus quer fazer acontecer em tudo que Ele nos prometeu. As promessas vão se cumprir. Não sabemos o tempo, mas elas vão se cumprir. E eu espero que seja na minha geração.
Eu espero que as promessas que Deus tem para mim sejam cumpridas na minha geração. Continuando aí. Versículo 12. Versículo 12. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Tiago, coloca para mim, por favor, Jeremias 17, versículo 9. Alguém pode ler ali, por favor? Amém. Porque qualquer brecha que se abre, tudo que você acredita gera dúvida, porque o nosso coração é enganoso e acaba nos afastando de Deus. Bota aí para mim, Tiago, Provérbios 4, 23, por favor. Só para fechar esse versículo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Esse versículo está falando sobre perseverança. Guardar os ensinamentos até o fim. Tem dias ruins, tem dias bons, mas tem dias ruins. Versículo 15. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Se você ouvir a voz de Deus, crer, ter fé, acreditar, é o que está dizendo aqui. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Quando você acredita no que diz a palavra de Deus, você está disposto a voar como a águia. O seu coração não fica endurecido, você fica quebrantado para fazer tudo que for colocado nas tuas mãos para fazer. Versículo 16. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Todos aqueles que ficaram de disse-me-disse, rebeldia, agrupamentos, ajuntamentos, insubmissos. Aquele povo lá, que Moisés foi levantado para tirar do cativeiro, sabiam que Moisés era escolhido, sabiam que eles iam sair daquela escravidão. Mesmo assim, na caminhada, o que aconteceu? Fofoca, rebelião, disse-me-disse, contenda, murmuração. Versículo 17 fala exatamente mesma coisa do versículo 13, mas eu vou estar lendo. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? É o tormento do pecado. É exatamente o que eu estava falando aqui. Abriram brecha, reclamaram, murmuraram. Não tinha milagre que Moisés, que Deus fizesse através de Moisés, que eles não estavam satisfeitos. Versículo 18. E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes. Esse versículo fala sobre desobediência. Estou terminando já. Versículo 19. É o último. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade.
Você crê? Amém. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós temos que ter fé. Coloca para mim, Tiago, Hebreus 11, versículo 1. Sem fé, nós não temos a salvação. Ou você crê, ou você crê. Sem fé, a gente não consegue ver os milagres acontecer. Não tem cura. Por causa da falta de fé, o povo não conseguiu chegar na terra prometida. Você tem fé? Acredita que a palavra de Deus é a verdade? Porque se você não acredita, você não vai chegar no alvo. Se você não acredita que a palavra de Deus, ela é a verdade, verdadeira, verdade verdadeira, você não vai conseguir chegar no alvo que é Cristo. Vamos ler ali. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou você acredita no que a palavra diz, ou você acredita. É assim que a gente vai chegar onde a gente tem que chegar. Eu até lembrei do quarta-feira, o bispo falou assim, no finalzinho do culto, que a tua fé contagie pessoas, até anotei, que a tua fé contagie pessoas que não acreditam, mas por causa da tua fé, elas vão começar a liberar uma palavra abençoadora. Tenha fé, creia, porque aquelas pessoas que estão ao seu redor, que através da sua fé, através do que você propaga, através da palavra que sai da tua boca, porque o teu coração está protegido. O teu coração não é enganoso, o coração é enganoso. Mas quando você está firme, o seu coração está protegido. E através de você, aquelas pessoas, mesmo não acreditando, elas vão ter uma palavra de vitória para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. Amém? Glória a Deus? Aleluia? Bispo Braz. Glória a Deus. Amém, amados? Vou começar a prestar mais atenção no que eu falo, porque as pessoas estão anotando. E se a gente falar alguma bobagem, né? Fica complicado. Está sendo gravado, as pessoas estão anotando, e às vezes a gente nem lembra do que a gente falou, né? Eu vou até anotar depois o que eu disse. Que Deus abençoe a pastora Michele, né? Normalmente, aqueles que acham que não tem chamado, Moisés, por exemplo, disse assim, Senhor, manda qualquer um. Não foi isso que Moisés disse? Senhor, qualquer um é melhor do que eu. Chama qualquer um, menos eu. Mas Deus disse que era Moisés que ele ia usar. Né? Vamos aqui, nessas considerações finais, pensar um pouquinho, né? Já foi aqui a lição dada, e aqui o resumo, né, é que o que Deus está mostrando nesse texto é interessante. É uma hierarquia, Moisés, Jesus, por exemplo, Moisés ocupa o seu papel, tá? E Jesus tem o seu papel. É interessante que eu já li esse livro inteiro, e só hoje eu parei para prestar atenção que, apesar de existir os 12 apóstolos, né, que Jesus chamou, depois apareceu ainda Barnabé, apareceu o próprio apóstolo Paulo, mas aqui, no versículo 1, o que diz aí? Tem um apóstolo que tem um artigo antes, o apóstolo e sumo sacerdote. Quem é essa pessoa? Jesus também é apóstolo? Amém? O texto está dizendo que sim.
está dizendo que ele é o apóstolo, com letra maiúscula, e o sumo sacerdote. Tá? Agora, Jesus ele tem esse papel, o texto quer mostrar que ele é superior a Moisés, ele é superior aos apóstolos, porque ele é o apóstolo. A palavra apóstolo significa o quê? Enviado. Tá? Um sentido da palavra apóstolo tem esse significado de ser o enviado. Tem um significado também, né, de mensageiro, mas é aquele que é enviado para realizar algo que alguém determinou, não é algo que ele quer. Tá? Então saiba que nós também temos esse ofício, né, de enviados de Deus, de mensageiros de Deus. Não podemos falar a nossa palavra, não podemos falar aquilo que pensamos, mas temos que falar aquilo que a Bíblia diz. A pastora Michele, nessa manhã, ela foi enviada para falar algo que a Bíblia diz. Tem coisa que nós gostaríamos, tá, que a Bíblia dissesse de maneira clara, e a Bíblia não diz. Você sabia disso? Eu fico vendo, amados, nesses dias, quanto menos a pessoa conhece da Bíblia, mais elas têm certezas. E quanto mais a pessoa conhece da Bíblia, mais dúvidas ela tem. Sabia que é assim? Quanto mais você estuda, tá? Por exemplo, alguém aqui gostaria que a Bíblia, né, dissesse de maneira clara, mas muito clara, tá? Que, por exemplo, não pode beber? Porque, por exemplo, eu não bebo, entendo que a bebida causa grandes prejuízos, tá? Mas a gente consegue pegar na Bíblia um versículo muito claro, tá? Que você possa chegar lá na Assembleia de Deus de Portugal, de algum lugar, e dizer que eles não podem tomar um cálice de vinho. Entenda que eu não estou fazendo apologia à bebida. Eu estou querendo dizer para vocês que, às vezes, nós queremos um versículo claro. Assim como tem muitas áreas que a gente deseja que tenha um versículo, mas a gente acaba dizendo assim, cuidado, a lei seca está aí, hein? Vai dar problema para você, isso pode te causar vício, isso pode te trazer problemas N. Mas, infelizmente, não adianta a gente tentar, às vezes, forçar um versículo. Por quê? Porque nós somos enviados. Nós podemos dizer com certeza aquilo que a Bíblia afirma com clareza. Mas tem coisas, tá, que a Bíblia não diz. E aí a gente fica... por exemplo, tem músicas hoje em ritmo de funk? Tem. Você já viu o Bispo Braz dançando funk, cantando funk gospel? Já viu? Normalmente você não vê. Mas, às vezes, se botar uma música, um forrozinho de Jesus, eu fico até achando interessante, tem outros ritmos. Mas eu posso dizer que um ritmo só que é de Deus e o outro não é? Por quê? A Bíblia não especifica. Os mais novos gostam de alguns ritmos que na minha época não era muito comum. Então, fique com a Bíblia, amém? Fala com o teu vizinho assim, fique com a Bíblia. Tá? Então, o apóstolo, né, o enviado, Moisés, por exemplo, que teve um papel muito importante, e a Bíblia mostra que Moisés ele foi realmente uma bênção. Ele foi um servo fiel. Tá? Moisés foi um servo fiel. Para você, tá bom ser fiel? Seja fiel até o fim. Tá? Então, Moisés cumpriu o seu papel, tá? Mas a Bíblia mostra aqui, com riquezas, né, de detalhe, com muita clareza, que Moisés ele foi um servo fiel, tá? Mas mostra que Jesus Cristo é o Filho. É o Filho. Moisés é o servo, e Jesus Cristo é o Filho, tá? O Filho de Deus. E como filho, ele está chegando aonde? Em sua casa. O servo, uma pessoa que trabalha por 30 anos na sua casa, ela é diferente do seu filho? Tá? Porque o filho é o herdeiro legítimo. O filho é ele que vai tomar conta de tudo. Tá? Então, Jesus ele chegou na sua casa. E essa casa
Que casa é essa? Diga, essa casa sou eu. Tá? O servo ajudava a pastorear, cuidar, porque tem servos que educam, mas Jesus Cristo, Ele está chegando na sua casa. Em Apocalipse 3:20 vai dizer, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa. Fala para o teu vizinho, deixa Jesus entrar. Ele é o dono da casa. Diga, você é dele, amém? Tá? Nós somos dele, para ele. Ele é o Senhor, então não tem discussão. Para nós que somos cristãos, Moisés tem o seu papel e Jesus, ele é simplesmente o Senhor, porque ele realmente criou todas as coisas. Tá? Uma coisa que só que eu separei também, versículo 7 e 8, fica muito claro, tá? Aqui, 7 e 8. Assim, pois, diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz. É interessante que o Espírito Santo, ele está sempre falando. Mas aqui tem um se na questão do ouvir. Se ouvirdes. Tá? O Espírito Santo, ele fala. Ele está falando. Mas o ouvir, ele é opcional. Tem gente que não está ouvindo o Espírito Santo. Tá? E tem gente que está ouvindo o Espírito Santo de Deus. Isso aqui é uma opção que eu, se eu fosse você, tá? Se você é inteligente, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Tá? Agora, é claro no versículo 8 que ele diz o seguinte, não endureçais o vosso coração. E aí o texto segue, se você ler, como você já leu, e aqui também foi bem orientado, é que o povo judeu, hebreu, né, que saiu do Egito, qual foi o problema deles? Eles endureceram o coração. Tá? Tem muita gente que endurece, e isso provocou a Deus, isso trouxe problemas sérios. Tá? Inclusive, Deus jurou na ira dele que essas pessoas que endureceram o coração, tá? As palavras que Moisés estava dizendo como líder, tá? Essas pessoas não entrarão no descanso. Quando uma pessoa morre, todo mundo diz assim, descansou. Só que a Bíblia está dizendo que, olha, a morte pode não representar descanso. Tá? Nem todo mundo que morre descansou. Porque tem lá o Largo de Fogo, tem um lugar chamado Inferno. A Bíblia fala mais do inferno do que do céu. Por quê? Para você não ir para o inferno. O inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos. Então, a pessoa morreu. Deus está dizendo assim, tem gente que não vai entrar no meu descanso. A pessoa vai morrer, e aí ela vai passar pelo juízo, e segundo a Bíblia, algumas pessoas vão ouvir o quê? Apartai-vos de mim, malditos. E vai ter uns que vão dizer assim, mas Jesus, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei os enfermos. E diz a Bíblia que Jesus vai dizer assim, eu nunca conheci vocês. Isso é forte? Fala para o teu vizinho, cutuca ele. Irmão, isso é sério, hein? Isso é muito sério, porque tem gente, você vai falar, eu não estou nem expulsando demônio, não estou nem curando os enfermos, e como é que uma pessoa cura demônios e expulsa enfermos, e depois, no final, para no Largo de Fogo? Isso é muito sério. Tá? Então, tem muita gente que está pensando que vai entrar no descanso, e aí ela viveu uma vida, mas qual foi o problema? Só para você também não ficar preocupado, o problema aqui foi incredulidade. Mas como é que essa incredulidade foi se manifestada? Né? É notada no povo de Israel, no povo hebreu. Eles tinham dificuldade de andar alinhado com Moisés. Tá? Não é aqui ficar repetindo, mas é interessante. É uma característica muito forte das pessoas rebeldes. Elas são pastores de si mesmas. Agora está na moda as pessoas não irem mais para a igreja. Tá? Você tem uma Bíblia e você se reúne e você não congrega. Por quê?
muita gente está decepcionada com a igreja. Tem escândalo na igreja? Tem falsos pastores? Tem falsos médicos? Tem falsos tudo hoje? Tem tudo falso, tá? Mas apesar de ter falsos médicos, você vai ao médico. Quem é que tem um médico aí? Você vai, tá? É bom, é importante. Você gosta do seu médico? Mas tem falsos médicos. Mas você continua procurando um médico, tá? Tem falsos professores, ou ruins, né? Professores ruins, tem. Mas você procura uma escola, uma instituição para colocar no seu filho, tá? Você sempre vai procurar alguma coisa melhor. Mas, no quesito igreja, muita gente está se afastando. Abre a Bíblia. Não tem muito tempo, eu conversei com uma pessoa, ele disse, eu estou decepcionado. É muito pastor, é esquisito, é muita igreja estranha, e eu resolvi parar de ir para as igrejas. E o que o senhor está fazendo? Ele disse, eu fico em casa, eu abro a minha Bíblia, eu abro as Escrituras, principalmente nas cartas do apóstolo Paulo, porque Paulo é direto, não precisa nem explicar muita coisa. Eu falei, mas o senhor está bom mesmo, porque o apóstolo Pedro disse que as cartas de Paulo têm pontos de difícil interpretação. E se você não está tendo problema... Aí eu falei assim, eu gosto de provocar às vezes. Eu falei assim, aí, alguém pode ir? Algum vizinho pode ir? Claro que pode. O que eu não quero é igreja. Porque acho que igreja não tem mais nada a ver para esse tempo. Eu falei, então, e se o vizinho aceitar Jesus? O senhor batiza ele? Batizo. E se o outro vizinho aceitar Jesus? E se, de repente, 100 pessoas, 200 pessoas? Aí eu vou ter que alugar um lugar, né? Eu falei, e aí, o que vai acontecer, né? O senhor dá Santa Ceia? Dou. E batiza? E se alguém quiser casar? Vou casar. E se 5.000 pessoas, igual lá em Atos dos Apóstolos, aceitarem Jesus no mesmo dia? Eu falei, o senhor vai ter a maior igreja de Itaguaí, eu vou até lá pregar qualquer dia. Né? A verdade é que hoje estamos vivendo num tempo em que as pessoas não estão querendo congregar. E elas começam a arrumar os seus motivos, tá? Mas a incredulidade aqui, se você estudar, mas você vai ver que era um povo que havia uma direção, rumo a Canaã. Tem alguém aqui que está indo para Canaã? Mas, de vez em quando, juntava um grupo como Corá, Datã e Abirão. Qual era o rumo de Corá, Datã e Abirão? Rumo ao Egito, de volta, não é de volta para o futuro, tá? Mas era de volta para o Egito. Sempre tem pessoas que estão querendo ir para uma outra direção. E aí, Datã, Corá e Abirão, eles se reuniram e disseram, gente, vamos voltar para o Egito. E aí a desobediência, a incredulidade girava muito em torno disso, tá? E esse povo ficou ali reclamando, não via as coisas boas que Deus fez. Deus tem feito coisa boa na tua vida? Eu ia mandar ali para o projetor, mas aí eu vou falar aqui, eu já estou encerrando. Nós temos orado pelas pessoas, tá? Deus tem abençoado. Deus abençoou a Rebeca, netinha da dona Fátima. Abençoou a dona Fátima. Né? Teve até um culto de ações de graça, né? No domingo. A oração funciona, Matos? A Belinha estava no CTI. Ela já está em casa? Já está em casa. Ué, não tinha visto a Belinha? Vem cá, Belinha, me dá um abraço aqui. Ué, eu não tinha te visto, mas você não estava no CTI um dia desse? Estava. E você está feliz com Jesus? Está feliz? Sim. Deixa eu te dar um beijo na testa. Que Deus abençoe, tá? Você pode aplaudir Jesus pela vida da Belinha? Né? Mamãe está lá embaixo? Que bom, nós amamos você, sabia? Você se sente amada por essa igreja? Você gosta de congregar? Amém. Que Deus te abençoe, tá? Ela estava no CTI no último domingo, né? E as crianças oraram por ela, tá? A igreja é esse lugar de oração, amém? Jesus Cristo disse, a minha casa será chamada casa de oração. A Eliette, passando por um processo, já vai dar um testemunho quarta-feira, né? Eu quero dizer para você que a tua luta vai se tornar um testemunho. Amém? Então, a gente precisa louvar a Deus pelo que Ele fez,
pelas coisas que ele está fazendo. Qual era o problema do povo de Israel? Deus estava fazendo milagres e eles não queriam nada com Deus. Estavam sempre querendo voltar. Estavam sempre com saudade do Egito. A palavra de Jesus para mim e para você é o seguinte: aquele que põe a mão no arado não deve olhar para trás. Daqui para frente, é só para frente. Amém? Não tem volta, tá? Não tem volta. Teve um grande general, um homem importante, que ele chegou numa ilha para começar uma guerra. A guerra era muito difícil. E quando os seus soldados desceram, sabe o que ele fez? Botou fogo na embarcação. Um soldado falou assim: general, o senhor está maluco? Se a gente não conseguir vencer... Aí eu acho que ele cantou a música da Cassiane, disse assim: olha, daqui para frente é vencer ou vencer. O general disse: olha, não tem jeito, não tem, o barco está queimado. Se alguém achar que vai perder, não tem como voltar. Então, é melhor vocês lutarem pensando numa única opção: é vencer ou vencer. E eles venceram. Foi uma grande estratégia. Tem muita gente que está toda hora querendo: eu vou voltar. Está muito ruim. Eu vou mudar. Olha, se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. A Bíblia está dizendo que o dia aceitável é hoje. Você só tem o hoje. Se você tem que se decidir por Cristo, faça isso imediatamente. Tá? Essa é a palavra, que você possa ficar firme com o Senhor, tá? Que você venha crer que tudo que Ele fez na sua vida até hoje já é o suficiente para você segui-lo para sempre. Amém? Lutas vêm, a perda, né? Rafael, né, nosso ministro, passou por um momento de perda recentemente, mas Deus não priva a gente de chorar, de ficar triste. Mas foi bom vê-lo, né, domingo. Foi domingo, semana passada, já estava aqui tocando, porque a gente entende o seguinte: tem tempo de chorar, mas tem um momento que a gente pensa o seguinte: vamos continuar em frente, né? Vamos fazer a obra, vamos fazer aquilo que Deus determinou, porque uma pessoa tem o seu ciclo encerrado. Mas eu quero dizer que Deus tem muita coisa para fazer em você e através de você. Tá? Que você possa seguir em frente, para quando chegar lá na sua hora mesmo, você vai dizer assim: combati um bom combate, acabei a carreira e eu guardei a fé. Tá? Mas você tem que dar o seu melhor, né? Pare de olhar para trás, pare de pensar em retroceder, que você vai em frente, que o Deus da Bíblia vai te sustentar. Fique em pé, para que a gente possa orar. E que, em nome de Jesus, você possa continuar servindo ao Senhor. Amém? Vamos ofertar. Senhor Deus e Pai, estamos aqui para te agradecer por essa manhã. O Senhor tem despertado pessoas para estar aqui no culto, nessa EBD, também em casa, aqueles que estão impossibilitados. Pai, e todos nós estamos aqui focados na Tua palavra. Pai, não queremos Corá, Datã e Abirão, nós queremos seguir em frente com Moisés, queremos, como Moisés, seguir em frente, olhando sempre para frente, sabendo que há uma Canaã nos esperando, e nós não estamos aqui por acaso, ninguém, Pai, está nesta casa por acaso. Que o Senhor abençoe em nome de Jesus, receba a nossa semente, as nossas ofertas, nossos dízimos, receba em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Venha até o altar. Jesus.
Glória a Deus. Deus é bom, amém? Amados, às vezes é comum, né? Você começa a fazer a obra e aí vem aquilo que nós chamamos, né? O pastor Carlos falou muito sobre isso aqui, retaliações. Senhor Deus e Pai, te damos graças pela vida da Belinha que está aqui. O Pai, na primeira oportunidade, já está na sua casa com a Carla cultuando ao Senhor. Nós queremos orar, ó Pai, aqui, nós queremos, não, eu abençoo em concordância com a igreja. Nós abençoamos a vida da Carla, da Belinha, do Jorginho, ó Pai, o Mateus, a Sara, abençoe essa família, meu Pai, em nome de Jesus. Assim também a Patrícia, o Alexandre, o João, a dona Solange, que o Senhor repouse a tua bênção sobre eles. Nós repreendemos toda a retaliação do diabo. Que o Senhor venha, meu Pai, abençoando com força. Libera, Senhor, as tuas bênçãos que estão represadas. Eu creio que tem muita coisa boa para acontecer na vida, Pai, destas famílias, em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar neste momento também o Márcio, mais uma vez, ele que passa de 50 dias neste processo. O Senhor que já abençoou muitíssimo até aqui. O Senhor começou a boa obra, o Senhor há de completá-la. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o Márcio, em nome de Jesus. Esteja abençoando o Cabral, o Senhor que está no CTI, amigo do Haroldo, opera um milagre na vida dele. Pai, esteja abençoando a Daniele neste processo, que a bênção seja completa, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe a dona Dulce, Pai, estabilize a sua pressão, abençoe o seu organismo como um todo, Pai, que todo mal-estar, em nome de Jesus, desapareça, em nome de Jesus. Assim, dê um domingo abençoado, um domingo de paz, Pai, para a glória do Teu nome. Que logo à noite possamos estar aqui novamente, Pai, com louvor abençoado. Abençoe o Ministério de Louvor, Pai, a pessoa que vai estar abrindo, o obreiro Gilberto, que vai estar abrindo o culto. Pai, em nome de Jesus, Pai, usa, em nome de Jesus, a minha vida na mensagem, que este culto de logo mais à noite seja uma bênção para a honra e glória do Teu nome. Assim eu te agradeço por esse dia, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam com todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Fala para o teu vizinho, fique firme, meu irmão. Deus vai te abençoar com força. Deus vai fazer muito mais.